Então, olha só, a gente tem essas 4 principais funções inorgânicas aqui: óxidos, ácidos, bases ou hidróxidos e sais. Então, a primeira que a gente vai estudar vão ser os óxidos. Primeiro, o que é um óxido? Óxido é um composto binário. Por que é composto binário, gente? É porque ele é formado por 2 elementos. No caso do óxido, ele vai ser formado por um elemento qualquer que seja diferente do flúor, mas todos os demais, com uma carga positiva e com o oxigênio, que geralmente tem carga -2, tá? Então, a fórmula geral dos óxidos é elemento 2OX. Então, toda vez que você vê uma substância que tenha apenas 2 elementos e que um desses elementos seja o oxigênio, então significa que essa substância é um óxido. Mas e aí? Como que a gente dá nome para isso? Como que faz tudo? Primeiro de tudo, a gente tem vários tipos de óxidos. A gente tem os óxidos básicos, os óxidos ácidos, os anfóteros, os peróxidos, entre outros, mas esses aqui são os mais importantes. Então, o que é um óxido básico? Óxido básico é quando eu tenho, junto com o oxigênio, um metal, geralmente da família 1A ou 2A, ou seja, um metal alcalino ou alcalino terroso, com NOx positivo, reagindo com o oxigênio com NOx -2. Então, eu vou formar o quê? Metal com NOx mais X, oxigênio com NOx -2. A carga desse vem para cá, o desse vem para cá. Aí eu vou formar M2OX. Essa fórmula aqui, tá? Aí eu vou ter um óxido básico. Qual que é a característica do óxido básico? A característica mais importante do óxido básico é que quando ele em presença de água, ele vai reagir com a água formando um hidróxido ou uma base. Então vamos ver um exemplo de óxido básico aqui, ó. Por exemplo, o sódio. O sódio é um metal alcalino da família 1A. Se ele está na família 1A, o NOx dele é +1. Então, sódio, família 1A, NOx +1. Com NOx +1, reagindo com oxigênio, com NOx -2. Então, troca as cargas, formei Na2O. Isso aqui é um óxido básico, porque eu tenho reagindo com oxigênio o metal da família 1A. Esse Na2O quando reage com a água, ele vai formar uma base. Como que é a fórmula dessa base? O Na não tinha NOx +1. Vocês vão ver mais pra frente quando eu explicar a base, que a hidroxila, ela tem NOx -1. E toda base, a característica principal dela é ter a hidroxila. Então eu formei NaOH. Então, quando eu tenho um óxido básico, eu formo uma base quando eu reajo com água. A gente tem também os óxidos ácidos. Os óxidos ácidos, eles são caracterizados por eu ter um metal qualquer com NOx positivo
reagindo com oxigênio com NOx menos 2. Aí eu formo o quê? A metal 2, oxigênio X, que é o número de oxidação desse metal aqui qualquer. E aí, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que seja o nitrogênio. O nitrogênio com NOx mais 3 que eu quero. Reagindo com o oxigênio com NOx menos 2. Eu formei N2O3. Como esse elemento que está reagindo com o oxigênio é um ametal, então isso daqui é um óxido ácido. Óxido ácido, que é também chamado de anidrido. E qual que é a característica desse óxido ácido ou anidrido? A característica mais importante deles é que quando eles reagem com água, eles vão formar um ácido. Então vamos ver aqui, ó, no nosso caso aqui, que é o óxido nitroso. Ó, N2O3 reagindo com água. Eles vão formar um ácido. Esse ácido vai ter fórmula H2N2O4. Tá vendo que deu aqui, ó, 2, 2, 4? Dá para simplificar. Aí fica HNO2, que é o ácido nitroso. Então a característica do óxido ácido é que em presença de água ele forma um ácido. A gente tem os óxidos anfóteros, que o mais importante é vocês saberem que esse óxido ele tem um comportamento intermediário entre o óxido ácido e entre o óxido básico. Se ele reagir com uma base, ele vai formar sal e água. Se ele reagir com um ácido, ele também vai formar sal e água. Por quê? Por causa dessa característica deles, desses óxidos anfóteros, de terem um comportamento intermediário entre ácido e base. E os peróxidos? O peróxido, ele vai ser caracterizado por ter oxigênio ligado a oxigênio na fórmula. Então, o peróxido é um caso à parte, que aí eu também vou ter um elemento com carga positiva reagindo com oxigênio. Só que aqui, no caso dos peróxidos, o oxigênio tem NOx menos 1. E necessariamente eu tenho que vir com 2 oxigênios. Então a gente poderia dar a fórmula geral sendo assim, ó: elemento com NOx mais X, que é o NOx positivo, reagindo com o oxigênio. Só que eu tenho que ter 2, porque eu tenho que ter O ligado a O. E aí, quando você junta o NOx dos dois, dá menos 2, né? Com menos 2 aqui. Aí eu formo o quê? Elemento 2O 2 vezes o X lá, que é o NOx do elemento. Para ficar mais claro, vamos pegar um exemplo, olha. Vamos supor que eu tenha o peróxido de lítio, que é o Li2O2. Por que ficou assim? Porque foi o seguinte, o lítio está na família 1A, então ele tem NOx mais 1. Ele reagiu com o O2 com NOx menos 2 e formou Li2O2. Isso é um peróxido. E olha como que é a fórmula estrutural disso. Vai ficar assim, ó: um oxigênio ligado a outro, fazendo uma ligação com o lítio aqui, outra ligação com o lítio aqui. A característica mais importante dos peróxidos é isso aqui, ó: a presença do O ligado ao O. Todo peróxido vai ter isso. E por isso que nos peróxidos, cada oxigênio desse tem NOx menos 1. A somatória dos dois dá menos 2.